Fala moçada, tudo bem? Meus queridos, dando continuidade ao nosso estudo sobre dilatação térmica dos sólidos, vamos fazer um exercício de aplicação. Para quem está vendo o vídeo solto, entre aspas, para quem não pegou a sequência, existe um vídeo teórico a respeito da dilatação térmica dos sólidos. Toda a teoria do assunto, que é pré-requisito para resolver o exercício, está disponível nesse vídeo. Portanto, vamos ao que interessa. Confere comigo na tela a questão. Vamos lá. A 20 graus Celsius, o comprimento de uma haste A é 99% do comprimento de outra haste B, a mesma temperatura. Anotando aqui o primeiro dado, ele está dizendo que o comprimento inicial de uma haste A é igual a 99% do comprimento inicial de uma haste B. Vamos continuar. Os materiais das hastes A e B têm alto ponto de fusão e coeficientes de dilatação linear, ou seja, alfa, respectivamente iguais a alfa A 10 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1 e alfa B 9,1 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1. Então vamos aqui aos outros dados. O coeficiente linear da haste A é 10 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1, e o coeficiente linear da haste B é 9,1 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1. Lembrando, essas temperaturas estão inicialmente iguais. Então, a haste A e a haste B apresentam o mesmo valor de temperatura nas condições iniciais. Vamos ver o que é que ele pede aqui. A temperatura em que as hastes terão o mesmo comprimento será. Perfeito. Então ele deseja saber qual o valor de temperatura para que o comprimento da haste A seja igual ao comprimento da haste B. Ok? Meus queridos, como se trata de um exercício sobre o comprimento final das hastes, podemos escrever a dilatação em função do comprimento final. Pense comigo, se ele deseja que as hastes tenham o mesmo comprimento, LA, o comprimento final de A, tem que ser igual ao comprimento final de B. Tudo bem? Então, vamos lá. Professor, como eu posso escrever a dilatação em função do comprimento final? Olha aqui. O comprimento inicial da haste A, que multiplica 1 mais alfa de A, coeficiente de dilatação linear da haste A, que multiplica a variação de temperatura, vai ser igual ao comprimento inicial da haste B, que multiplica 1 mais alfa B vezes a variação de temperatura. Você pode perguntar, professor, por que o senhor discriminou os comprimentos iniciais e os coeficientes lineares, mas não especificou as variações de temperatura? Lembre-se, as hastes estão à mesma temperatura inicial e estarão à mesma temperatura final. Portanto, a variação de temperatura é comum às duas hastes. Não há motivo de haver especificação. Então, não coloco ΔθA, tampouco ΔθB, ok?
já que a variação é a mesma para as duas, colocamos o mesmo termo nas duas. Agora, tendo a relação matemática escrita, olhe para os dados da questão. Ele está dizendo que o comprimento inicial de A é 99% do comprimento inicial de B. Meu querido, 99% é 99 dividido por 100, também conhecido como 0,99. Então vamos lá. No lugar de L0A, eu posso colocar 0,99 de L0B, do comprimento inicial de B, que multiplica 1 mais alfa de A, coeficiente de dilatação linear da haste A. Repara aqui, ó, alfa de A é 10 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1. Substitua. Então eu ponho aqui 10 vezes 10 elevado a menos 5, que multiplica Δθ, a variação de temperatura. Isso aqui vai ser igual a L0B, que multiplica 1 mais alfa de B. A questão também informou 9,1 vezes 10 elevado a menos 5 vezes Δθ. Tudo bem? Repare, L0B, L0B. Podemos simplificar. Então, simplificando o L0B, temos, eu posso fazer a propriedade distributiva aqui nesse primeiro termo. Então, vai ficar 0,99 vezes 1, 0,99. Então, eu ponho aqui 0,99 mais 0,99 vezes 10, 9,9 vezes 10 elevado a menos 5, que multiplica Δθ. Cuidado com a matemática básica, ok? Quando eu simplifico os comprimentos iniciais, aqui fica 1, correto? 1 que multiplica esse termo vai ser esse termo. Então, só faço repetir aqui. 1 mais 9,1 vezes 10 elevado a menos 5, que multiplica Δθ. Meus queridos, hora de relacionar os semelhantes, ou seja, notação científica com notação científica, números com números. Então, ó, esse 9,1 vezes 10 a menos 5 Δθ, somando, mude de membro invertendo a operação. Passe para o outro lado, subtraindo. Esse 0,99 somando, mude de membro invertendo a operação. Passe para o outro lado, subtraindo. Então, vai ficar 9,9 vezes 10 elevado a menos 5 Δθ menos 9,1 vezes 10 elevado a menos 5 Δθ. 9,1 vezes 10 elevado a menos 5 Δθ. Isso igual 1. O 0,99 positivo passou para lá, negativo. Então, menos 0,99. Ok? 9,9, 10 a menos 5. 9,1, 10 a menos 5. As potências possuem a mesma base, possuem o mesmo expoente. Posso fazer a subtração de modo direto.
Então fica 9,9 menos 9,1, 0,8. Repito o restante. Vezes 10 elevado a menos 5, delta-teta. Isso aqui igual 1 menos 0,99, 0,01. Então, coloco aqui 0,01. Meu querido, trabalhando os dois membros aqui em notação científica, fica mais fácil a sua resolução. Se você desloca uma casa com a vírgula para a direita, você vai subtrair 1 no expoente. Então, 0,8 anda uma casa para a direita, fica 8 vezes 10 elevado a menos 5, menos 1, menos 6. Então, 10 elevado a menos 6 vezes delta-teta. Isso aqui igual 0,01. Desloco duas casas para a direita. Então, fica 1 vezes 10 elevado a menos 2. 8 vezes 10 a menos 6, que multiplica delta-teta, muda de membro, invertendo a operação. Passa dividindo. Portanto, delta-teta é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 2, dividido por 8 vezes 10 elevado a menos 6. 1 dividido por 8, 0,125. Então, aqui eu coloco delta-teta, variação de temperatura, igual a 0,125 vezes divisão de duas potências de mesma base. Conservo a base e subtraio os expoentes. Menos 2 menos 6, menos 2 mais 6, que vai dar igual a 4. Então, coloco aqui 10 elevado a 4. 0,125 que multiplica 10 elevado a 4 é 1.250. Então, a variação de temperatura é igual a 1.250. Porém, o enunciado não nos pede a variação de temperatura. O enunciado nos pede a temperatura final. Eu lembro que a temperatura inicial das duas hastes era de 20 graus Celsius. Então, a variação de temperatura que vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial, eu coloco θ, que é a temperatura final, menos 20, que é a temperatura inicial, igual a 1.250. Meus queridos, o menos 20 negativo muda de membro positivo. Então, 1.250 mais 20 resulta numa temperatura final de 1.270 graus Celsius. Ou seja, para que as hastes metálicas apresentem o mesmo comprimento, elas devem apresentar uma temperatura final de 1.270 graus Celsius, que vai nos dar como gabarito a alternativa letra C. Então, letra C, resposta correta desse exercício de aplicação sobre dilatação térmica dos sólidos. Tudo bem? Desejo a você bons estudos, um forte abraço e até a próxima.